Para nós iniciarmos a meditação, eu gostaria de contar uma ilustração. Na verdade, quero utilizar uma notícia como ilustração. Em dezembro de 2017, o portal CNN em espanhol, ele trouxe à tona ou repercutiu uma cena curiosa. Um homem, ele foi entregue às pressas à emergência de um hospital na Flórida, lá nos Estados Unidos. E aquele homem, obviamente, foi tratado com todo cuidado e com todo carinho pela equipe de socorristas que estava de plantão naquele hospital. Eles rapidamente fizeram todos os preparativos para atender aquele homem, visto que ele estava desacordado e precisava urgentemente passar por um processo chamado de reanimação. Então, aqueles médicos e os enfermeiros que estavam ali no hospital começaram a fazer todos os preparativos, porém, quando eles tiraram a camisa daquele homem, eles perceberam que no peito dele estava escrito, não ressuscitar. Ou seja, uma tatuagem no peito daquele homem estava dizendo que todo o procedimento que eles estavam preparados para fazer não deveria ser realizado. E nesse momento a equipe médica então se colocou numa situação de muita dúvida. E agora? Eles tentariam salvar a vida daquele homem, eles fariam o processo de reanimação ou eles deixariam que aquele homem perdesse a sua vida sem fazer nada e apenas acompanhariam todo o processo? Claro que, como médicos, eles precisam tomar uma decisão muito rápida nesse momento. Mas qual decisão você tomaria nesse caso? Infelizmente, algumas pessoas tomam essa decisão. E eu digo infelizmente porque eu gostaria muito que numa situação como essa a minha vida fosse salva, não importasse os métodos que fossem utilizados pelos médicos. Mas aquele homem trazia no seu peito uma tatuagem escrita que os médicos não deveriam fazer qualquer tipo de procedimento que o trouxesse de volta à consciência. Os médicos então decidiram consultar o consultor de ética do hospital. E ele disse que eles não deveriam fazer nenhum procedimento até que ele tivesse toda a certeza de que eles não teriam problemas legais caso salvassem a vida daquele homem. O consultor, depois de alguns minutos buscando informações, finalmente encontrou um documento que aquele homem havia assinado e havia entregue à Secretaria de Saúde do Estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, dizendo que em qualquer situação em que ele precisasse de qualquer tipo de reanimação, os médicos não deveriam fazê-lo. Aquele homem trazia na tatuagem e também nos documentos que ele havia entregue uma decisão firme de que ele não desejava ser ressuscitado. Ele não desejava ser reanimado. E aqueles médicos, então, finalmente tomaram a decisão de deixar que aquele homem perdesse a sua vida. Por que eu trouxe essa ilustração? Ou melhor, por que eu trouxe esse caso à tona para que nós iniciássemos a meditação dessa manhã? Aquele homem, ele teve o direito de escolher se ele gostaria que os médicos intervissem para salvar a sua vida ou não. É claro que naquele momento ele estava desacordado, mas antes ele havia tomado uma decisão muito clara de que ele não queria que os médicos interferissem no seu estado de saúde. Ele não queria que a sua vida fosse salva. E nesse momento nós entendemos que no campo espiritual, ou seja, falando sobre a nossa salvação, nós também temos o direito de escolher se nós queremos ter a nossa vida salva ou não, se nós aceitamos o resgate ou não. E esse resgate ele está disponível por meio de Cristo Jesus. Mas lembre-se, nós temos o direito de escolher se nós queremos ser resgatados por Cristo Jesus ou não. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, junto comigo nesse momento, lá no livro de João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí comigo. Nesse texto, nós encontramos uma declaração muito, mas muito especial de Cristo Jesus. Jesus, nesse momento, diz o seguinte, João, capítulo 3, versículo 36. Leia comigo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa é a maior boa notícia que nós podemos dar como cristãos. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de compartilhar com todas as pessoas que nós conhecemos a certeza de que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem direito à vida eterna. Nós sabemos também que, infelizmente, nesse mundo de pecado, nesse mundo mau, nós passamos por situações onde a nossa vida é colocada em perigo. E nós sabemos também que muitas pessoas acabam perdendo a sua vida. E nós acompanhamos nos noticiários, por exemplo, muitas pessoas perdendo entes queridos nesse momento. Mas a mensagem de Jesus Cristo é clara. Aquele que crê nele, aquele que aceita como o Salvador, esse tem direito à vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna, ela não é uma continuação da vida que nós temos aqui. Mas, na verdade, a vida eterna, ela envolve uma transformação.
tanto para aqueles que permanecerem vivos até o momento em que Jesus Cristo voltar a este mundo, mas também para aqueles que, infelizmente, perderem a sua vida enquanto aguardam a volta do nosso Salvador. Sabe, Jesus Cristo, ele prometeu que nós teríamos direito à vida eterna. E o próprio Jesus Cristo também enfrentou a morte, mas através da experiência que Jesus Cristo teve com esse acontecimento, nós podemos entender também a maneira pela qual nós podemos ter acesso à vida eterna. Quando Jesus Cristo foi condenado à morte, nós temos ali uma cena onde os fariseus, os mestres da lei e os saduceus acharam que finalmente haviam vencido uma grande batalha. Você se lembra que quando nós acompanhamos na palavra de Deus os relatos do ministério de Jesus Cristo, por vários momentos os fariseus eles foram reprovados, nem sempre pelas palavras de Jesus, mas muitas vezes eram reprovados pelos atos que Jesus Cristo praticava. Quando finalmente Jesus Cristo foi crucificado lá na cruz do Calvário, muitos daqueles judeus que comemoraram, eles pensaram que finalmente Jesus Cristo havia terminado todo o seu ministério e que agora os seus discípulos estariam tão tristes e tão abatidos que deixariam de falar sobre aquele que havia causado tantos problemas durante o seu ministério. Lembre-se que Jesus Cristo havia efetuado muitas curas, coxos passaram a andar, cegos passaram a ver, pessoas que haviam perdido a sua vida foram ressuscitadas, tudo isso pelo poder de Jesus Cristo. E todas as vezes que Jesus Cristo fazia um milagre, mais e mais pessoas acreditavam nas palavras que ele dizia. Ou seja, os milagres e as ações de Cristo mostravam para as pessoas que o seu discurso era confiável. E isso, obviamente, causava um grande problema para os fariseus, para os saduceus e para os mestres da lei que tentavam a todo momento confrontar Jesus Cristo. Por falar nisso, o motivo da comemoração deles ao ver Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário foi também o fim dos confrontos que eles tiveram com Cristo Jesus. Entenda bem, o confronto que eu digo aqui não quer dizer que Jesus Cristo em algum momento tenha sido ríspido ou mesmo que Jesus Cristo tenha maltratado aqueles homens. Mas lembre-se que as palavras de Jesus Cristo iam na direção contrária a tudo que eles ensinavam. Jesus Cristo, em muitos momentos, mostrou a eles que a sua religião, a religião pautada nas obras, sem o amor, era completamente vazia. Lembre-se que na época de Jesus Cristo, muitos andavam completamente marginalizados, porque a religião daquela época dizia que, por não alcançarem o patamar que os fariseus haviam alcançado, eles simplesmente não tinham valor algum diante dos homens, ou mesmo valor algum diante de Deus. E Jesus Cristo, em algumas ocasiões, contraria essa lógica. Perceba que, em algumas ocasiões, Jesus Cristo declara claramente qual é o valor que cada ser humano tem diante de Deus. Quando aquela mulher adúltera é trazida diante de Jesus Cristo, com aqueles homens fazendo uma acusação e dizendo que Jesus Cristo dissesse se ela deveria ou não ser apedrejada, Jesus Cristo escreve na areia os pecados de todos aqueles homens, mostrando que assim como Deus dá uma chance para todas as pessoas, aquela mulher também merecia uma segunda chance, contrariando o conhecimento ou a prática que eles faziam naqueles momentos. Além disso, Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 8, tem um debate acalorado com os fariseus, onde ele declara com todas as letras que ele é o próprio Deus, que ele estava com o Pai e que veio a este mundo com uma missão muito especial, a missão de salvar todas as pessoas. E ele diz mais, ele diz que se os fariseus não abandonassem os seus pecados e não acreditassem que ele era o Salvador, eles morreriam em seus pecados. Perceba que os fariseus eles tinham muitas razões para comemorar a morte de Jesus. Eles estavam felizes, estavam comemorando, porque agora todos os erros que eram apontados pelo Salvador deixariam de ser apontados. Agora, quem sabe, eles poderiam viver a sua religião em paz, já que Jesus Cristo havia morrido, todo aquele movimento que ele havia iniciado ia cessar, porque os discípulos estariam abatidos com a perda do seu líder. Mas nós sabemos que não foi exatamente isso que aconteceu. E é nesse momento que nós começamos a entender a exata razão pela qual hoje nós temos o direito de escolher se nós queremos ou não viver eternamente. Porque a maior notícia que nós temos como cristãos a entregar para as pessoas não é a morte de Jesus Cristo, mas sim a sua ressurreição. A morte de Cristo, ela é consolidada como finalmente o pagamento pelos nossos pecados quando Jesus Cristo ressurge depois do terceiro dia. E perceba que nesse momento nós entendemos que a vitória dos fariseus, depois de 3 dias, se tornou a sua derrota. A vitória dos inimigos de Cristo, depois de 3 dias em que ele estava no sepulcro, se tornou a sua derrota. E a aparente derrota de Cristo, depois de 3 dias, se tornou
a sua vitória. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo levantou dentre os mortos e hoje Ele está vivo. E é por isso que hoje nós cremos que nós também temos direito à vida eterna. Por falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, gostaria de ler alguns versos com vocês que nos ajudam a entender a importância desse evento. Eu quero que você vire algumas páginas na sua Bíblia. Vamos acompanhar juntos a leitura do Salmo 16. Salmo 16, versículo 10. Enquanto nós encontramos, gostaria de dizer a vocês que, obviamente, como alguns já sabem, nós temos no Antigo Testamento várias referências ao ministério de Jesus Cristo. Nós entendemos que várias das passagens que nós encontramos no Antigo Testamento descrevem exatamente aquilo que deveria acontecer com o nosso Salvador. E os Salmos também possuem, dentre eles, aqueles que fazem uma alusão, mostram e profetizam com relação ao que deveria acontecer com o nosso Salvador. Lá em Salmos, no Salmo 16, no versículo 10, nós lemos o seguinte, um versículo que pode ser entendido como uma demonstração do que aconteceria com Jesus Cristo após a sua morte. No versículo 10 do Salmo 16, nós lemos assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. De fato, nós vimos que Jesus Cristo ele não permaneceu dentro do sepulcro. Pelo contrário, ele levantou ao terceiro dia. Ele se deu a mostrar para todos os seus discípulos. Ele deu a oportunidade de todos eles conhecerem que, de fato, ele não permaneceu na tumba, mas ele levantou e vivo está. E por falar nisso, o apóstolo Paulo, ele cita, lá em Atos, no capítulo 13, versículo 33, que é um verso que nós já vamos ler, algo que está escrito no Salmo 2, versículo 7. Eu quero convidar você a ler esse salmo junto comigo. Virando apenas algumas páginas, nós o encontramos, e esse salmo também é considerado um salmo messiânico, e é feita uma aplicação por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, acerca desse verso. Na verdade, nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Perdão, um ato falho. Nós vemos que Atos, na verdade, foi escrito por Lucas, relatando alguns fatos que aconteceram. Nós vamos ver uma passagem onde Paulo faz uma declaração, mas eles citam, tanto Lucas que descreve o fato, como Paulo que falou. Nós temos aqui agora, no capítulo 2 de Salmos, versículo 7, a seguinte declaração: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, e hoje te gerei. Aparentemente, esse salmo não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez você olhe para ele e diga o seguinte: pastor, tudo bem, aquele outro salmo poderia até estar relacionado com a morte de Jesus Cristo e com a sua ressurreição. Mas esse texto aparentemente não tem nada a ver com isso. Será? É por isso que eu disse que nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 13, versículo 33. Vire algumas páginas comigo na sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura desse texto juntos. Atos, capítulo 13, versículo 33. Atos 13, verso 33. Muito bem. Acompanhe comigo a leitura desse verso, onde nós lemos assim: Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Perceba que o apóstolo Paulo, nesse momento, associa aquele salmo, o Salmo 2, o Salmo 2, versículo 7, com a ressurreição de Cristo Jesus. E ele diz o seguinte: como Deus cumpriu plenamente as suas promessas. E ele diz que o dia da ressurreição de Cristo pode ser considerado como o cumprimento daquele salmo que diz: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Quando nós lemos o comentário bíblico adventista falando sobre esse capítulo de Atos, e mais especificamente sobre esse versículo, nós percebemos que muitos comentaristas bíblicos chegam à seguinte conclusão com relação a essa declaração de Paulo. Naquele momento, quando Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, os discípulos consideravam como o momento onde Jesus Cristo provou de uma vez por todas, onde ele provou definitivamente que ele era o Filho de Deus e que todo o seu ministério, o ministério que ele havia desenvolvido enquanto andou por essa terra, era verdadeiro. E é por isso que eles associavam esse momento, o momento onde Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como a confirmação de que ele não era um ser humano qualquer, de que ele não era mais um louco que estava proclamando ser o Messias, mas de fato ele era o Filho de Deus, que havia habitado entre os homens para dar-lhes a oportunidade de salvação.
O apóstolo Paulo considera esse momento como um momento alto, como o ápice da vida cristã, porque é por causa dessa decisão de Jesus Cristo de morrer em nosso lugar e depois de ressuscitar que nós temos direito a fazer uma escolha que ele descreve lá em 1 Coríntios no capítulo 15. Nesse momento, convido você a ler junto comigo esse capítulo, alguns versos do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde nós vamos ver o que Paulo fala sobre esse momento, o momento da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler alguns versos a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 15, nós leremos a partir do verso 12. Acompanhe comigo a leitura. Está escrito assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo escreve nesse momento aos coríntios por um problema que havia surgido na igreja lá em Corinto. Existiam muitos cristãos que estavam sendo persuadidos a crer que não haveria possibilidade dos mortos serem ressuscitados, que a ressurreição não era algo real. E nós temos, lá na época em que Jesus Cristo viveu, um grupo que defendia que a ressurreição ela não era verdadeira. Os saduceus defendiam com todas as letras que a ressurreição ela não era uma possibilidade real. Mas Paulo, nesse momento, combatendo essa ideia equivocada que havia surgido no meio deles, diz o seguinte: se nós pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns podem dizer que não existe ressurreição? É uma impossibilidade. E ele continua no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Refutando aquela ideia que eles estavam pregando ali em Corinto, ele diz: se não existe ressurreição dentre os mortos, então nós também podemos considerar que Jesus Cristo ele não ressuscitou. Tudo isso é uma farsa. E no versículo 14 ele então dá uma declaração que faz com que os coríntios entendam de uma vez por todas o problema em ver que a ressurreição era uma farsa. No versículo 14 nós lemos assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã toda a nossa fé. Se nós não cremos que existe ressurreição dentre os mortos, a nossa fé ela não serve de nada. Não adianta nós pregarmos, porque o maior motivo da nossa pregação é a vida, a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado. E a vitória dele se consolidou quando ele ressuscitou dentre os mortos. E se nós não cremos na ressurreição, então por que é que nós pregamos o ministério de Cristo Jesus e as boas novas da salvação? E no versículo 15 diz mais: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E então, no versículo 19, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, em algumas versões, os mais miseráveis de todos os homens. Percebam que aquele grande problema que havia surgido na igreja de Corinto deu oportunidade para que Paulo testemunhasse mais uma vez sobre aquilo que lá em Atos nós vimos que ele havia declarado sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Para ele, o ponto alto do cristianismo, o momento onde nós temos a comprovação do ministério de Cristo Jesus, o momento onde nós temos a certeza de que os nossos pecados podem ser perdoados, é justamente o momento onde Cristo sai de dentro da tumba, levanta de dentre os mortos e vence a morte, a maior consequência do pecado de uma vez por todas. E Paulo diz que se nós pregamos que a ressurreição não pode existir, então a nossa fé ela é completamente vã e os nossos pecados ainda nos dominam e nós não estamos libertos de coisa nenhuma que o pecado tem causado neste mundo. Mas no versículo 20, uma continuação, o apóstolo Paulo ele traz uma certeza que deve estar presente em nosso coração em todos os momentos. Ele diz no versículo 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. O apóstolo Paulo declara de uma maneira muito enfática
que Jesus Cristo, ele de fato ressuscitou dentre os mortos. E porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos o direito de ter os nossos pecados perdoados. E ele diz que Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem. Quando Paulo faz essa referência a essa palavra, as festas que aconteciam em Israel incluíam uma festa chamada Festa das Primícias. E essa Festa das Primícias, ela envolvia um ato muito grande de fé. Os israelitas geralmente colhiam a primeira parte de tudo aquilo que eles haviam plantado. E eles então, depois daquela pequena colheita, comemoravam, tinham a festa das primícias, confiando e agradecendo a Deus por todo o restante da colheita que viria. Ou seja, antes de ter toda a colheita, eles já agradeciam por aquilo que eles tinham certeza que Deus faria por eles. A festa das primícias era a comemoração por uma pequena parte da colheita que havia sido recolhida. Mas eles comemoravam também uma grande colheita que ainda estava por vir. Quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e diz que Cristo foi as primícias, ele está nos garantindo o seguinte, que aquele momento em que Cristo ressuscitou foi um pequeno marco na história que possibilitará uma ressurreição muito maior que ainda está por vir. E essa é a nossa grande esperança. Nós aguardamos ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, porque nós sabemos que no momento em que Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, nós veremos a oportunidade de nos livrar de uma vez por todas de todo o problema que o pecado causou. E o maior dos problemas que o pecado causa é justamente a morte, a separação dos nossos entes queridos. Paulo diz que assim como Cristo ressuscitou, muitos outros também serão ressuscitados. Muitos outros terão a oportunidade de ressuscitar para uma vida eternal. E é nesse momento que nós entendemos que todos aqueles que creem em Cristo, eles têm uma vida eterna. Isso não quer dizer que eles não possam passar pelos sofrimentos dessa vida, ou o maior sofrimento causado pelo pecado, que é a morte. Mas aquele que crê em Cristo, mesmo que morra ele, tornará a viver, quando finalmente Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu. E sobre esse momento, o apóstolo Paulo escreve alguns versículos fantásticos, bonitos, maravilhosos e que nos causam grande emoção. Esses versículos estão lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Capítulo que eu convido a você a ler comigo nesse momento. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo volta a falar sobre esse assunto. Ele volta a falar sobre a ressurreição. Sabe que, ao ler as cartas de Paulo, e ao entender que às vezes ele repete um assunto tão importante como esse, nós percebemos que o ser humano realmente tem muita dificuldade em aceitar a perda de pessoas que são importantes para ele. Por mais que a gente saiba que em algum momento da nossa vida, se Jesus Cristo não voltar até lá, nós deixaremos de existir ou nós perderemos pessoas queridas para nós, ainda assim, quando o momento chega, nós sentimos um baque muito grande. A dor é muito intensa, ela é real e causa um sofrimento fora do comum. E é por isso que eu imagino que talvez Paulo repetisse em várias oportunidades essa mesma notícia. 1 Tessalonicenses parece muito com uma repetição de 1 Coríntios no capítulo 15. Ali, a partir do versículo 16, na verdade, quero convidar vocês a lerem junto comigo a partir do versículo 13. Nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Percebam que a Bíblia ela traz a nós uma grande mensagem de esperança. E eu digo que a Bíblia é fantástica porque ela nos traz uma mensagem de esperança em frente a um dos momentos mais difíceis que nós enfrentamos em nossa vida. Eu sei que talvez por muitas vezes nós tenhamos ouvido uma mensagem semelhante a esta, falando sobre a possibilidade de um dia vencermos a morte de uma vez por todas. Mas eu considero essa mensagem real e relevante em todos os momentos da vida, porque infelizmente, nos momentos em que nós estamos aqui, muitos estão perdendo a sua vida.
Muitas famílias precisam receber uma mensagem como essa. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que perdeu um ente querido nessa semana. Talvez eu esteja falando para alguém que vê os seus entes queridos em uma situação difícil. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem uma mensagem toda especial nessa manhã, dizendo que ainda que a morte nos separe dos nossos queridos, aquele que crê em Jesus Cristo, ele já tem garantida a vida eterna, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim, nós cremos que quando Jesus Cristo voltar, nós viveremos de fato aquilo que está escrito em Apocalipse no capítulo 21. Pega a sua Bíblia mais uma vez. Eu quero ler esse último versículo com vocês nessa manhã. No capítulo 21 de Apocalipse, nós temos uma promessa que nos move. Uma promessa que nos motiva e que nos dá a motivação para continuarmos suportando as provações que nós enfrentamos diariamente. No capítulo 21 de Apocalipse, nós temos a promessa de que um novo céu e uma nova terra estão preparados para nós. Um lugar onde todo sofrimento deixará de existir. Um lugar onde finalmente nós não passaremos por doenças. Nenhuma pandemia nos atrapalhará de estarmos juntos com os nossos queridos e também juntos do nosso Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do primeiro verso, nós lemos assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a maior motivação que nós podemos ter. Essa é a maior alegria que nós temos, mesmo em um mundo cheio de sofrimento. A alegria que nos move, a alegria que nos faz pregar, é a alegria de que nós temos, através da ressurreição de Cristo Jesus, o direito de escolher. Aquele homem, daquele fato que eu citei logo no começo da nossa meditação, ele fez a escolha dele. Ele preferiu não ressuscitar, ele preferiu não ser reanimado. É claro que no contexto médico, eu espero que ele tenha feito a escolha de estar ao lado de Jesus, obviamente. Mas trazendo para o aspecto espiritual, a morte de Cristo e a sua ressurreição nos dão o direito de escolher. E qual será a sua escolha? O que você escolhe? Você quer ressuscitar naquele dia e ter a vida eterna? Ou você quer amar os prazeres deste mundo e simplesmente viver uma vida de 70, 80 anos e ter a morte eterna decretada por causa de suas escolhas? Sabe, essa mensagem, ela é confortante. E eu digo isso por experiência própria. Nessa semana, eu tive, na quinta-feira, 2 notícias terríveis. 2 notícias que abalaram as minhas emoções e as emoções de minha esposa também. Na quinta-feira pela manhã, eu fui despertado, não pelo despertador, para nós estudarmos a lição juntos. Não fui despertado como todos os dias da semana para ter aqueles primeiros momentos de comunhão com Deus. Mas eu acordei mais cedo do que havia planejado, porque recebi uma ligação de meus pais, dizendo que, infelizmente, um de meus tios havia perdido a sua vida. E nesse momento, é óbvio que a dor vem. É óbvio que o sofrimento, ele toma o nosso coração e nós choramos e derramamos em lágrimas uma expressão de toda a dor que nós estamos sentindo. Ainda no mesmo dia, recebemos também a notícia de que um primo havia recebido, ou melhor, havia passado pela experiência de ter um AVC. E então, nesse momento, nós paramos para pensar e refletimos sobre o que é a nossa vida aqui nessa terra. Não é nada. Nós sofremos, nós passamos por dificuldades. Infelizmente, nós enfrentamos todas essas provações por causa do pecado. Mas se tem algo que pode transformar a maneira como nós enfrentamos todas essas notícias, é a palavra de Deus que traz mensagens confortantes como a que nós podemos ouvir nessa manhã. Eu estou falando para vocês nessa manhã sobre algo que me deu motivação e forças para estar aqui nessa manhã com vocês. Apesar de todas essas notícias ruins que nós recebemos durante a semana, a pregação do Evangelho ela não pode parar. Porque assim como eu recebi forças do céu para enfrentar essas notícias com a esperança de que a ressurreição em Cristo Jesus é verdadeira,
essa esperança também deve ser entregue a outras pessoas que estejam passando pelas mesmas situações. Queridos, Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E com Ele trará à vida todos os nossos queridos que infelizmente descansaram no Senhor por ocasião da morte. Eu creio nisso. Isso transforma a maneira como nós enfrentamos todas essas situações. E eu espero que a mensagem dessa manhã também traga conforto para você. Saiba que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele foi as primícias daqueles que dormem. Muito em breve nós estaremos com nossos queridos para viver com eles por toda a eternidade. Você deseja também ter a vida eterna? Você deseja viver com Cristo por todo sempre e feliz, sem mais sofrimento? Você tem a escolha. Você deseja ser ressuscitado? Eu quero. E eu quero de verdade encontrar vocês lá no céu, onde todos nós viveremos eternamente ao lado de nosso Senhor Jesus. Se você aceita essa esperança, se você aceita que ela transforme o viver e transforme quem você é, nesse momento eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai celeste, neste mundo temos aflições e neste mundo enfrentamos provações. Talvez a maior dificuldade que nós enfrentamos aqui nesse mundo é a dor que nós sentimos quando nós perdemos alguém que é querido, alguém que é amado por nós. Nesse momento nós percebemos que a nossa vida, ela realmente não passa de um sopro e que a única esperança de nós vivermos eternamente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou para nos dar o direito de escolher viver eternamente. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a chance de escolher livrar-nos da consequência maior do pecado. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Que nessa manhã o Senhor possa tocar o coração de todos aqueles que infelizmente têm estado distante de Ti. Que o Senhor possa tocar o coração daqueles que estão buscando estar mais próximos do Senhor a todo momento. Pai querido, nós queremos pedir de todo o nosso coração que o Senhor nos ajude, mediante o poder do Santo Espírito, a sermos transformados segundo a sua imagem, para que todos os dias nós possamos testemunhar dessa esperança que tem transformado o nosso viver e que tem nos feito suportar os momentos de maior dificuldade. Obrigado pelo conforto que a sua palavra traz, com a certeza de que no final das contas tudo vai acabar bem. Agradecemos pela oportunidade de salvação e pela oportunidade de vida eterna. Fortaleça a nossa fé, abençoe-nos e perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, obrigado pela sua companhia junto conosco. Que o Espírito Santo transforme o seu coração e que a palavra de Deus seja sempre o centro do seu viver, para que todos os momentos difíceis sejam suportados até que Ele venha. Que Deus abençoe a cada um